Você está sintonizado na Unesp FM, acompanhando o Observatório do Esporte. Vamos à matéria especial da semana. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O Observatório do Esporte de hoje vai falar sobre o Cartãozinho Verde, atração esportiva da TV Cultura voltado ao público infantil. Inspirado no telejornal esportivo Cartão Verde, o programa foi ao ar pela primeira vez em abril de 2012, com 15 minutos de duração. O programa já teve 3 apresentadoras desde o seu início. A primeira delas foi Cristina Mutarelli. Em março de 2013, o Cartãozinho passa a ser apresentado por Paula Vilhena e ocupar um espaço de 30 minutos na grade da TV Cultura. Em menos de um ano, uma nova troca. Desde setembro de 2013, a apresentação ficou por conta de Gabriela França. O Cartãozinho Verde vai ao ar aos sábados às 11h30 da manhã na TV Cultura e às 5h30 da tarde na TV Rá-Tim-Bum. O diretor do programa, Maurício Valim, explica quais foram os critérios e as exigências utilizadas na seleção das crianças que participam e comentam o Cartãozinho. Maurício ressaltou a capacidade de cada um dos garotos em falar de seu time do coração e também dos times rivais. O desafio era conseguir os 4 torcedores, mini torcedores, que eles nunca participaram de programa de televisão, nunca tiveram à frente de televisão, mas que entendem de futebol. Esse era o desafio. E colocá-los na frente da câmera e que eles se portassem naturalmente. E aí o que aconteceu? Nós fomos e fizemos vários testes com crianças, até encontrar as crianças que soubessem falar de futebol, falar bem do seu clube, e também conhecer os clubes adversários. A maneira mais direta e a sinceridade das crianças ao fazerem seus comentários é um dos fatores que chamam a atenção no programa. Segundo o diretor, essa franqueza também contribui para um diferencial em relação aos debates esportivos tradicionais. As crianças, eles não têm preocupação com o que eles vão falar. Eles não têm uma censura sobre aquilo que eles vão falar. Porque o jornalista, às vezes, ele tem uma censura assim. Se eu falar mal do técnico, na hora que ele não vai querer dar entrevista para mim. Eles não, eles falam mesmo. Tanto é que quando a gente vai no centro de treinamento, jogadores, técnicos, comissão técnica, conhece a molecada. Fala, pô, você não gostou, tal? Outra preocupação existente na abordagem do programa é a tentativa de aproximar as crianças do futebol jogado dentro do Brasil. Segundo Maurício, a ideia é fazer com que elas passem a acompanhar o futebol nacional com a mesma frequência com que acompanham o futebol europeu. Hoje as crianças conhecem mais sobre o futebol europeu do que propriamente sobre o futebol brasileiro. Eles assistem campeonato europeu muito mais, porque está na TV a cabo, está o tempo todo na TV, do que o Campeonato Brasileiro, que eles não podem ir ao estádio, nem sempre é transmitido. Isso é muito interessante e é uma coisa que a gente está tentando reverter, porque o futebol faz parte da cultura brasileira, né? Atualmente o Cartãozinho Verde é apresentado por Gabriela França, que comanda os comentaristas mirins. O São Paulino Pedro Crema tem 11 anos de idade e o palmeirense Eric Lanfred, 15. Já o corintiano João Braga e o santista Matheus Ribeiro possuem 12 anos. Matheus, que é fã de Robinho e Neymar, diz que os comentários dele e de seus companheiros são completamente naturais e espontâneos. Ele assegura que não há nenhum tipo de determinação da produção do programa na hora de analisarem os jogos e o desempenho das equipes. É tudo muito natural, assim, eles não dizem o que você tem que falar exatamente, eles falam assim, perguntam se você viu o jogo e o que você achou, sabe? Não é nada que a gente combina antes para falar, é tudo que é espontâneo ali, que vem na cabeça, a gente fala o que a gente achou do jogo, qual a situação do nosso time durante o campeonato e é tudo muito natural, eles não falam nada mesmo e a gente vai debatendo durante o programa do que a gente está achando do nosso time, mas é bem espontâneo, eles não falam nada. Os comentaristas torcedores não se limitam a comentar somente sobre seus times e falam também sobre os adversários, analisando os campeonatos de forma abrangente. Matheus destaca o espírito esportivo e as brincadeiras entre os comentaristas. 90
adianta você saber só exatamente, especificamente do seu time, né? Você tem que também conhecer sobre os outros, por exemplo, os seus rivais, porque num desses confrontos aí você pode conhecer só do seu time, mas também tem que conhecer o outro lado, né? Pra ver se eles têm jogadores bons, o elenco é bom, isso é pra saber comentar também, né? Então é bem importante você ficar antenado em todos os times, porque quando de repente tem um jogo contra os rivais, então é bem importante saber a situação na tabela, como é o elenco, mas entre nós mesmo, assim, não tem rivalidade não, todo mundo lá é amigo, mas a gente se zoa muito também. As crianças também saem para fazer matérias externas, nas quais vão até os centros de treinamentos de seus times e entrevistam jogadores e treinadores. Matheus fala sobre a sensação e o privilégio de ter esse contato próximo com seus ídolos. Isso que acho uma das coisas mais legais do programa, que é você conhecer os jogadores e as jogadoras mais importantes do futebol brasileiro. Porque, por exemplo, eu já fui lá no CT do Santos, já entrevistei o Hélio Dracena, o Neilton, que agora está no Cruzeiro, né? Mas quando ele estava no Santos, eu entrevistei ele. E eu já entrevistei outros jogadores que não são do Santos, como tive a oportunidade incrível de entrevistar o Zico, o Rivelino, então vários jogadores assim que foram bem importantes para o futebol brasileiro, que isso é uma experiência única, é o que eu mais gosto assim, no programa, é comentar a rodada e entrevistar personagens tão importantes no futebol. A atual apresentadora do Cartãozinho Verde, Gabriela França, acredita que o diferencial do programa é o misto entre informação e bom humor. Para ela, essa combinação ajuda a conquistar um público variado. A gente passa informação, passa inclusive os lances principais dos jogos, de todos os jogos dos times paulistas, né? A gente passa informação, só de uma forma descontraída. A gente une o útil ao agradável, sabe? Acho que é por isso que a gente tem um público tão amplo, inclusive, que vai de criança até o pessoal mais velho. Gabriela ressalta o caráter educativo do Cartãozinho, que tem como objetivo principal formar torcedores mais conscientes e combater o preconceito existente no esporte. Até quando rolam temas meio, torcida que briga com outra torcida, times que brigam em campo, isso a gente não costuma abordar muito, entrar muito nesse assunto, e quando aborda, é assim, sempre esse lado de, não vamos fazer isso, vamos saber torcer, sabe, não é assim que se torce, tem que apoiar o time ao invés de brigar. Então a gente está sempre falando que quando rolam assuntos mais pesados e polêmicos, a gente tenta lidar dessa forma, sabe, de tentar dizer, olha, não é assim que se faz. Acho que é aí que está a parte educativa mesmo. Ainda falando sobre preconceito, Gabriela lembrou a repercussão do Cartãozinho Verde sobre o caso do goleiro Aranha. O goleiro do Santos foi vítima de racismo em partida contra o Grêmio, válida pela Copa do Brasil e realizada no final do mês de agosto. Na ocasião, torcedores do time gaúcho proferiram insultos racistas contra o jogador santista. Rola racismo, por exemplo, sabe aquele caso do Aranha. A gente falou, isso não é legal, a gente dá cartãozinho vermelho para esse tipo de coisa. Sempre tentando dar uma aliviada no assunto para não ficar tão pesado e tentando educar da melhor forma possível. Professora da Unesp Bauru e mestre em comunicação, Maíra Ferreira, ressalta a importância de atrações educativas como essa. Maíra acredita que as discussões realizadas no programa podem fomentar debates sobre algumas mazelas da sociedade brasileira, como o racismo. Segundo ela, a reflexão gerada pelo Cartãozinho é positiva no processo educativo do público mirim. Todos os temas trabalhados, que seja em torno do preconceito, principalmente voltado ao racismo, da questão da violência no futebol, acaba que a opinião das crianças mediadoras deste programa podem trazer essa identificação com esse público e dessa forma promover um diálogo e uma ação reflexiva nos telespectadores mirins e assim cumprindo esse papel de educação não formal, né, num encadeamento, numa ação de multiplicação desse potencial educativo por meio dessa discussão. O formato do Cartãozinho Verde é inovador no Brasil. Debates esportivos são comuns, mas apenas com profissionais adultos como comentaristas. Maíra Ferreira acredita que a iniciativa é interessante, mas encontra espaço apenas em um canal de televisão educativo e público, como é a TV Cultura. A proposta do Cartãozinho Verde dialoga com esse papel de uma emissora cultural, pública, educativa, que é a cerne, que é a missão, são os valores da própria TV Cultura. Acho difícil um formato com essa proposta, assumindo um risco,
né, uma vez que coloca um programa ao vivo, crianças de 10, 12 anos para apresentarem esse programa, para conduzirem o programa. É claro que tem o papel da mediação da apresentadora, mas tem todo um preparo desse, entre aspas, elenco, né, de apresentadores, que faz com que o espaço da TV Cultura garanta essa expressividade para eles, o que acho eu que ainda é difícil numa TV aberta, convencional, que não seja pública nos moldes da TV Cultura. Maíra fala também dos diferenciais do programa e dos desafios que ele pode enfrentar para cumprir seu papel educativo. O diálogo entre os 4 meninos que representam os times de São Paulo, acho que é o diferencial da linguagem desse programa e que faz com que ele se aproxime do público. Mas isso só não é suficiente. É preciso que se pense em temas, em formas atrativas de apresentar esse tema. E aí acredito eu que o material audiovisual, com uma boa edição de algumas imagens e lances do futebol, algumas entrevistas que os próprios meninos fazem em campo com algum jogador, algum técnico, algum especialista de repente em futebol, faz com que essa identificação não se perca em meio à presença de um tema que aparentemente poderia ser só para o universo adulto. Tá aí, portanto, e antes da gente comentar a respeito do tema, né, vamos fazer os agradecimentos a quem participou aí da matéria deste conteúdo de sábado, né, o Maurício Valim, diretor do Cartãozinho Verde, também o Matheus Ribeiro, que é o comentarista, né, a apresentadora Gabriela França e a Maíra Ferreira, que é doutorando em comunicação da FAAC Unesp. E o pessoal que também participou, né, realizando esses trabalhos para essa semana, tanto o Vitor Almeida como o Vinícius Passarelli. Justamente o Vinícius começa falando o que vocês fizeram, como foi essa abordagem aí durante a semana para a confecção deste material e falar um pouquinho mais do Cartãozinho Verde também. Um abraço para você. Um abraço, ouvintes, amigos da mesa. Bom, primeiramente achei muito interessante fazer a matéria por se tratar de um programa esportivo feito por crianças e para crianças, apesar da audiência não se limitar apenas ao público infantil. O diretor mesmo falou que eles recebem muitas mensagens, e-mails de telespectadores adultos, mandando perguntas, elogiando muitas crianças. E, assim, acho que o que mais chama atenção no programa realmente são os comentários que as crianças fazem, que às vezes surpreende um pouco, comentários até muito lúcidos. Eles têm um acompanhamento bom, não só do seu time, mas dos outros times também, conseguem ser bem críticos, eles são torcedores primeiramente, mas conseguem ter uma análise crítica já nessa idade. Isso eu acho muito interessante. E é um programa, assim, é infantil, mas dá pra assistir qualquer um que se interesse por futebol e por um debate esportivo. E o Vitor também, né, ajudou aí, inclusive colhendo depoimentos. O que dá para notar é que, independentemente da idade, né, Vitor, essa questão da curiosidade da criança faz com que ela procure saber sobre os clubes e tenha base depois para alimentar no ar, né? Boa tarde, amigos da mesa, boa tarde, ouvinte. Exatamente, Guilherme, a gente conversou com o Matheus e dá para perceber essa curiosidade dele quando ele fala que é extremamente realizado por estar fazendo o programa, né? Que é muito legal ele chegar na escola e os amigos assistirem o programa e tal. E a clareza com que ele fala sobre futebol, sobre o time dele e também sobre outros assuntos é muito impressionante. A gente conversou com ele e ele falando sobre os bastidores do programa impressiona a maneira como ele fala. E eu acho que o mais interessante do programa é notar esse viés educativo, né? Que tanto o Maurício falou, o diretor do programa falou sobre isso, a Maíra também, e a Gabriela, apresentadora do programa, eles falaram que a intenção é formar um novo torcedor, né? Hoje a gente vê no estádio de futebol, principalmente, torcedores muito racistas, homofóbicos, machistas, e a intenção do programa é formar torcedores que sejam mais generosos, que vejam o adversário como adversário e não como inimigo. Então esse viés educativo do programa é o mais interessante e é o principal objetivo do programa, segundo o Maurício Valim, diretor. Eu queria saber justamente dos professores também, né, como eles observam, né, essa proposta do programa Cartãozinho Verde, né, que é uma realidade diferente. A gente passa pelos canais e vê, até na própria matéria a gente citou isso, adultos, profissionais, ex-jogadores, ex-atletas participando de debates e de repente uma proposta com várias crianças reunidas ali para falar do futebol. De que forma vocês observam isso? Começando pelo Carlão Napolitano.
Olha, em relação a colocar crianças torcedoras de times, eu acho que é deixar uma coisa mais explícita do que os programas adultos que nós temos, que muitas vezes se coloca comentaristas, jornalistas esportivos, que eles têm uma preferência por times, mas é uma preferência velada. Fingem que não tem. Fingem que não tem, mas tem. Pelo menos aí a criança ela é mais honesta nesse sentido e assume a sua torcida, assume o seu clube. Eu me lembro agora que o debate no Esporte Total da Bandeirantes, lá sempre tem um comentarista que você vê que é tendencioso para o Palmeiras, um para o São Paulo, um para o Corinthians, um para o Santos. Tem sempre alguém vestindo a camisa. Sempre alguém vestindo a camisa, mas não é admitido. Então acho que a criança, na sua inocência, ela tem essa possibilidade de assumir. Então acho que nesse sentido, acho que o programa é interessante, ou seja, você pode ser comentarista e ter uma preferência, ter um comentário mais favorável para o seu time em detrimento do outro. Isso dá para notar muito mesmo, e até o que o Maurício falou e a Gabriela, apresentadora, as crianças também não têm esse lado do jornalista de talvez não querer se queimar com algum treinador ou algum jogador, porque depois vai ter que entrevistar em um treino, em algum jogo. A criança fala mesmo o que pensa, e os comentários são muito sinceros e muito francos. Quando tem que criticar, eles criticam, falam, esse jogador jogou muito mal, e são muito diretos, assim. E é bem esse lado da criança mesmo, né? Sem ter rabo preso com ninguém e expressando realmente o que sente. Ô Zeca, você que é um historiador do futebol brasileiro também, tô exagerando, não, né? Não sei. Não. Acho que tá. Vamos tirar a prova dos 9, então. Na verdade é uma retomada, né? A resenha Facite já tinha essa ambiência de mesa redonda com torcedores, né? Você fez uma bela lembrança, Tucamérico. No caso do cartão verde, eu diria que os meninos estão mais maduros do que o próprio cartão verde adulto que é exibido às terças-feiras à noite. Zeca, eu sou um pouco mais novo que você. Pouca coisa. Esse programa da década de 60, mas ele era de televisão, rádio. Televisão. Eu não me lembro. A Facite TV Rio e inaugurou esse formato que depois foi adotado em São Paulo pela TV Gazeta, com a grande mesa redonda do Peirão de Castro, Zé Italiano, e que veio originar o cartão, a mesa redonda que existe até hoje. E o Nelson Rodrigues não foi só um grande jornalista, um cronista esportivo, mas ele inovou na televisão. O Zeca pode contar a história da cabra vadia, né, Zeca? A cabra vadia era uma cabra real que ele levava imaginariamente para um terreno baldio, e para a qual a cabra ele confessava as coisas inconfessáveis. Então ele certa vez levou a cabra vadia para o estúdio da TV e mostrou a cabra vadia no ar. O Nelson Rodrigues ele era esse multimídia porque era um homem do meio impresso, mas se escrevia em revistas, que fazia literatura em livros, foi para a televisão e teve poucas participações audiofônicas eventuais, mas ele era um homem que acompanhou a evolução dos meios de comunicação no século XX de maneira muito presente, né? Ele assistiu a tudo. O surgimento do rádio, depois da televisão, e um homem que vivia do meio impresso. Então você diria que o cartão verde não amadureceu? Não, eu diria o seguinte: primeiro acho que é importante resgatar o início do cartão verde, que começa nos anos 90 na TV Cultura, com o José Trajano, com o Armando Nogueira, que aliás é um dos reminiscentes da resenha Facite. E Zeca, tinha participação do Volpe, que é um bauruense emérito, começou sua carreira aqui na TV Globo de Bauru. A primeira formação do programa era o Volpe como o âncora, o apresentador, Armando Nogueira, José Trajano e Juca Kfouri. O problema houve logo na quarta ou quinta edição do programa, quando eles convidaram o então presidente da Federação Paulista de Futebol, José Eduardo Fará, sempre um homem muito polêmico, mas que dinamizou de certa forma o campeonato estadual. O Fará vinha com aquele discurso padrão de dirigentes, com o discurso da modernidade. Sim. E aí, no meio da conversa com o Fará, colocaram o Tele Santana, técnico de São Paulo, no ar. Tele Santana que tinha uma divergência muito acirrada com a Federação Paulista, e o Tele começou a combater e discordar da exposição do Fará. O Fará para a sua participação no programa e diz: eu vim aqui como convidado, eu não vim aqui para participar de um debate. Se eu tiver que debater com alguém de São Paulo, eu vou debater com quem está no hierárquico superior. Eu vou debater com o presidente de São Paulo. Eu não vou debater com funcionários de São Paulo. E aí começou aquele mal-estar no ar. Certo. O Volpe, de certa forma, não soube, talvez, lidar com aquela questão de maneira mais adequada.
E aí resolveram substituir o Volpe pelo Flávio Prado. E o Volpe foi para a direção do programa, porque eu sei disso porque eu fui estagiário do Cartão Verde na época que o Volpe era diretor. Então o Carlão é mais novo do que a gente, mas você tem a mesma idade do que eu, Tucamérico. E o Flávio Prado... Tanto é que eu só lembro da formação, Trajano, Kifuri e Flávio Prado. Que é a segunda. Que é a segunda, porque depois o Armando Nogueira também sai. Aliás, o Juca Kifuri vem substituir depois que o Armando Nogueira sai, né? Mas houve um tempo que eles ficaram juntos. Mas o Flávio Prado cai no colo dele uma participação de um programa que não era um programa no qual ele se sentia bem. Ele sempre foi um jornalista que buscava a polêmica, era aquele jornalista azedinho, que era o do contra. O Cajuru da vida? Acho que o Cajuru é muito folclórico, muito caricato, mas o Flávio Prado era aquele que vinha sempre com o ponto de vista contrário do senso comum. Um polêmico. Mas uma polêmica que até era uma polêmica um pouco ranzinza, assim, aquela coisa meio ranheta, mas que tinha fundamento, né? E nesse formato novo, ele passou a ser o âncora, ele apagou um pouco essa imagem e passou a ser aquele grande conciliador, né, com papel diplomático, que depois ele passou a não ter tanto no Mesa Redonda, onde ele está agora, em que ele pode exercitar aquela veia mais criadora de polêmicas. Mas tudo isso pode dizer, Tucamérico, que primeiro, eu acho que alguns comentários que a gente teve aqui, inclusive do Vitor, do Vinícius, os nossos repórteres que fizeram a matéria, dá conta de que os meninos ali que fazem o programa têm um nível de criticidade, de consciência, e uma liberdade. E uma liberdade não que comum. Talvez a gente não veja nos adultos que fazem o cartão hoje. Aliás, o Cartão Verde hoje que é um pouco sombra do que já foi lá nesse início e nos últimos anos, quando chegou a ter o Sócrates, o jogador Sócrates, o Chico Sá e o Vitor Birner, que continua até hoje como comentaristas. O Chico Sá saiu, o Sócrates faleceu antes. E hoje tem o Rivelino que comenta, o mas Celso a gente Zete. pode dizer que o Cartão Verde tem a sua lembrança e sua marca na história, porque ele retomou o formato da mesa redonda, ele ressuscitou de forma efetiva esse formato que é consagrado hoje um pouco mais de canal a cabo. Qualificação do debate do que a mesa redonda da TV Gazeta fazia. Agora, duas coisas que eu queria comentar. O diretor do programa disse que as crianças têm uma franqueza admirável, então isso significa que os adultos não têm franqueza. Ou pelo menos não podem exercitar a franqueza como gostariam ou como deveriam, o que é uma coisa que chama atenção. A outra questão, a disparidade de idades dos integrantes do Cartãozinho Verde. Eu acho que 11 anos é uma idade que tem as suas especificidades muito diferentes daquelas que a gente tem com um garoto de 15. Então eu acho que se fosse o diretor do programa, ou se pudesse opinar, eu criaria uma uniformidade maior nesse fluxo de faixa etária dos meninos. E a outra coisa, eu particularmente não gosto de programas infantis que procuram mimetizar o mundo dos adultos. Eu não gosto dessa adultização do mundo das crianças, como também não gosto da infantilização do mundo dos adultos. Então eu acho que esses formatos me trazem assim uma certa preocupação. A gente está querendo fazer com uma criança de 11 anos que deve estar fazendo outras coisas, comece já a pensar e se preocupar em se comportar como adulto. E acho que isso é um problema. E acho também que esses meninos poderiam estar comentando o futebol a partir das suas práticas. No colégio, na rua, no condomínio, no campo de várzea, se houver, onde eles moram. Mas eles estão comentando o mundo que não é deles, que é o mundo do futebol profissional. Né? Então seria interessante eles debaterem o que é torcer para um clube no universo da escola, do clube, da igreja, do sindicato, que eles possam eventualmente frequentar com os pais. Então acho que seria mais interessante. O que significa ser São Paulino na comunidade onde eles estão? Ou palmeirense, ou corintiano. E aí lamento, né, infelizmente, que não haja um representante do meu clube. Eu ia falar isso, Zé, então eu vou pegar carona, vou roubar seu outro comentário, que seria o meu, senão eu vou ficar sem comentário. E é o seguinte, a sugestão, eu acho que não é uma crítica, só uma sugestão, que você reproduz no programa uma visão metropolitana, litorânea, de que só tem os 4 grandes clubes. Exatamente. Então acho que deveria abrir um espaço, né, para outros torcedores se sentirem representados ali, porque a criança se espelha também, ela pode ter como ídolo essas crianças assistir o programa. E você está dizendo para essas crianças que acaba existindo só esses 4 grandes. E não é só a questão, não é só a questão metropolitana, é uma questão de crianças de uma faixa social específica da cidade de São Paulo que o diretor denuncia. Eles têm mais interesse, às vezes, ou assistem mais o futebol europeu do que o futebol brasileiro. Por quê? Porque tem acesso à TV a cabo, tem acesso à internet, etc. Quantas crianças no Brasil têm
acesso a esses bens ou esses benefícios. Ô Zeca, mas eu queria falar sobre isso. Eu achei interessante também essa observação, diretor. Eu tenho 2 filhos, vocês sabem disso, o Pedro e o Lucas, e eles conhecem muito futebol internacional, mas eles não assistem futebol internacional, eles jogam. Né? Então é pelo joguinho, é pelo game que eles conhecem. Né? Então eles sabem da escalação dos times no futebol europeu, eles sabem do futebol alemão, do futebol italiano. Isso eu acho interessante, Carol, que o programa mostrasse. Como é que uma criança lida com o futebol no seu mundo e não no mundo dos adultos? Mas eles não têm o hábito de assistir jogo. Eles assistem jogo quando eu estou assistindo o jogo e algumas vezes eles assistem basquete porque são jogadores de basquete, mas no futebol eles não param para assistir. Eles permanecem palmeirenses, não? Continuam. Mas sobre os campeonatos internacionais, o Maurício falou que um dos objetivos do programa também é trazer as crianças para os campeonatos nacionais, porque cada vez mais as crianças que, claro, têm acesso a esses campeonatos internacionais através de videogame, TV a cabo, se interessam muito mais, talvez pela qualidade do futebol, os ídolos que saem do Brasil cedo e vão para o exterior, e um dos objetivos do programa Cartãozinho Verde é trazer essas crianças, essa nova geração, pro futebol brasileiro de novo, se interessar pelo Campeonato Paulista, pelo Carioca, pelo Brasileirão, pela Copa do Brasil, por esses campeonatos daqui do Brasil. Posso fazer um testemunho que vai ao encontro do que o Vitor acabou de falar? Diga, Zeca Marques. Não sei se vocês anunciaram isso aos nossos ouvintes semana passada, mas eu não pude estar presente, porque participava de um evento no qual apresentei trabalho na Colômbia, em Bogotá. E eu pude presenciar no último sábado, no sábado passado, o jogo Real Madrid-Barcelona em Bogotá. E foi impressionante a cobertura que a imprensa local deu e os habitantes da cidade deram para o jogo, muito em função de o James Rodrigues, artilheiro da última Copa, principal aço do futebol colombiano hoje, jogar no Real Madrid, é titular, camisa 10 do Real Madrid. Então havia uma torcida assim desvairada pelo Real Madrid, muitos barcelonistas, mas nas ruas de Bogotá era impressionante. O jogo em Bogotá foi às 10 horas da manhã, horário local, em função do fuso horário, e era impressionante como eles estavam torcendo como se fossem os clubes locais. Então havia bares em que se concentravam os torcedores de um e de outro clube. E havia muito mais espaço para um jogo do Campeonato Espanhol, que nem é um jogo de final, de reta de chegada do campeonato, do que para o campeonato local, que acontecia ao mesmo tempo. Havia a Copa da Colômbia no meio de semana, havia campeonato no final de semana. Então vejam como essa presença dos grandes clubes europeus, ela acontece não só no universo das crianças, mas acontece fora da Europa. Sim. Então, mas dentro da Europa também acontece, né, Zeca? Não sei se você se lembra quando nós estávamos em Portugal e estava passando um jogo, se não me engano também Barcelona e Real Madrid. Esse em Barcelona. Todos os portugueses ali onde estavam assistindo o jogo e torcendo pro Real. Por causa do Cristiano Ronaldo, que faz o gol e manda a torcida do Barcelona se calar e que daí dá início às comemorações que ele faz agora. Eu estou aqui. Mas é o maior derby do mundo, o maior jogo do mundo, né? O jogo Real Madrid-Barcelona foi no mesmo dia de Palmeiras e Corinthians aqui no Brasil também. O jogo Real e Barcelona foi às 2, Palmeiras e Corinthians às 4h20. E não sei se teve o mesmo apelo, mas se não isso, foi quase o mesmo apelo. O jogo Real Madrid-Barcelona concentra muito as atenções do público brasileiro adulto também hoje em dia. Porque o Neymar joga no Barcelona, o Marcelo joga no Real Madrid, titular da seleção brasileira, quer dizer. Os 2 melhores jogadores do mundo nos últimos 6 anos estão envolvidos no clássico. O Vinícius está pedindo a palavra também, pois não? Eu só queria ressaltar um ponto levantado pela professora Maíra na matéria, que talvez seja uma questão a ser discutida. Ela disse que esse modelo de programa feito por crianças e ter esse teor educativo não seria possível numa TV que não fosse pública, como é a TV Cultura. Ela levanta essa questão. Eu tenho dúvidas. Eu também. Eu acho que é uma falta de visão de outros canais, porque você tem uma programação muito grande, tem uma falta de programação na grade de infantil dos canais, principalmente a cabo, né? Vamos louvar a iniciativa da TV Cultura, tal, que é muito interessante, tal, mas eu acho que também revela uma falta de visão de muitas emissoras fechadas. A própria TV Globo já teve durante vários momentos da sua história programas dedicados à programação infantil, que eram programas que eu julgo educativos. Sim. TV Globinho, Sítio Pica-Pau Amarelo, que adaptava uma obra clássica da literatura infantil juvenil do Monteiro Lobato. E a TV Cultura acho que faz isso, porque primeiro, é uma emissora pública, ela tem o dever de produzir e oferecer esse tipo de programação, mas ela tem uma tradição também histórica de oferecer uma programação de muita qualidade para as crianças. Sim. TV Atimbum, Gloob Gloob e por aí vai. Cocoricó. Exatamente. Talvez por ser um programa educativo atrelado a um assunto muito
muito presente no cotidiano dos brasileiros e importante na nossa sociedade e culturalmente, que é o futebol, né? Talvez não seja... Vocês certamente não conhecem o slogan que a TV Cultura tinha nos anos 70, quando ela mostrava o futebol paulista. O Carlão talvez se lembre. Esporte e a cultura. Isso eu lembro. Isso é verdade. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte de hoje está chegando ao fim. Teve a apresentação de Guilherme Dias, comentários de Carlo Napolitano, Tuca Américo e Zeca Marques. Equipe de reportagem com Fernando Martins, Lucas Rueles, Heitor Facini, Thiago Pavini, Vitor Almeida e Vinícius Passarelli. Direção de Fábio Fleury e produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. A você um grande abraço e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.